Muitos perguntam, por que guardar a celebração de Purim? Meninas e mulheres se vestem de princesas, meninos e homens se vestem como Mordecai. Um tempo de comer doces e de muita alegria. Para responder, preciso contar a você a minha história. Meu nome é Hadassah, mas você me conhece como Rainha Esther. Eu nasci em um tempo muito conturbado. O nosso povo sempre sofreu muitas perseguições e opressões. Perdi os meus pais e eu era só uma criancinha. Fiquei completamente sozinha e aflita. Mas então o sobrinho de meu pai, Mordecai, da tribo de Benjamim, me socorreu. Ele se tornou meu tutor. Me adotou como filha, cuidou de mim como um pai. Eu cresci vendo Mordecai me abençoando, orando por mim. Sempre procurei me portar como uma verdadeira filha de Mordecai. Morávamos no coração do Império Persa. Mas um dia, Mordecai entrou em casa muito aflito. Ele me contou que a rainha Vasti havia sido chamada pelo rei Assuero em um banquete e ela se recusou em comparecer em sua presença. E o rei Assuero ficou muito irado. Ele exilou a rainha Vasti do império. A partir daquele dia, o rei ordenou que jamais alguém entraria em sua presença sem que ele estendesse o cetro de seu favor em sua direção. Se alguém tentasse entrar em sua presença sem que o seu cetro fosse estendido, a pessoa deveria morrer. Ninguém nunca mais se aproximou do rei sem ser chamado por ele desde aquele dia. Mas, passado um tempo, o rei Assuero ficou sentindo-se muito sozinho, sem a presença da rainha Vasti. Então, seus oficiais aconselharam ao rei que ele escolhesse uma nova rainha entre as jovens mais belas do reino que pudesse encontrar. Mordecai estava temendo que os oficiais do rei me encontrassem e me levassem para o palácio de Assuero. Mas foi exatamente isto que aconteceu. Então, os oficiais vieram me buscar. Mordecai me fez um último pedido. Me ordenou que eu mudasse meu nome hebraico, Hadassah, para um nome persa, Esther. E que eu não contasse a ninguém a minha linhagem, que eu escondesse que era uma das filhas de Israel. Eu obedeci. Eu fiquei 1 ano sendo preparada para ir à presença do rei Assuero. Também estava muito aflita, mas fui muito favorecida pelo eunuco do rei, Hegai, e sei que o Deus de Israel esteve comigo. Fiquei junta de todas as jovens que aguardavam ser chamadas pelo rei. Esperávamos a cada dia sermos chamadas para irmos à presença de Assuero. E então chegou a minha vez. Meu tutor e pai deixei, meu nome Hadassah. Não mais pronunciarei. O dia passa e logo estarei diante do poderoso Rei. Amado Deus de Israel, teu nome é tremendo. Vai além, muito além do céu. Sei que estás me vendo. Sei que estás me vendo. Hoje me chamo Esther, mas em ti eu continuo crendo. Dá-me o favor, que ele me trate com bondade. Te servirei com todo o meu amor, te seguirei por toda a eternidade. Ajuda-me que o rei de mim se agrade.
do céu, sei que estás me vendo. Meu nome hoje é Esther, mas em ti eu continuo crendo. O rei Assuero se agradou tanto de mim que me escolheu como sua rainha. E eu continuei obedecendo a todos os ensinos que recebi de Mordecai, mesmo me tornando a rainha do Império Persa. Pouco tempo depois, Mordecai descobriu uma terrível conspiração para assassinar meu esposo, o rei Assuero, e ele revelou a mim isto. E então pudemos impedir aquele ataque terrível que planejavam. Mordecai salvou a vida do rei. O rei Assuero ficou muito feliz e ordenou que registrassem nos livros esse feito, que meu tutor e pai, Mordecai, fez por nosso rei. Mas o rei não sabia que eu era judia, nem que Mordecai era meu pai adotivo. Mas um homem mau foi promovido na corte real, Hamã, um homem muito arrogante. Ele obrigava a que todos se curvassem diante dele, aonde quer que ele passasse. Meu tutor Mordecai nunca se curvou. Ele tinha em seu coração que só se curvaria ao Deus de Israel e ninguém mais. Hamã teve muita raiva de Mordecai. Descobriu que ele era judeu e planejou a morte de todo o meu povo de Israel que estava na Pérsia. Por causa de seu ódio a Mordecai, ele pediu que lançassem sortes para saber o dia que deveria atacar meu povo e os matar. Sortes, em minha língua hebraico, chama-se Purim, e a sorte caiu para o dia 13 do mês 12 judaico. Hamã veio ao rei e mentiu que nosso povo não obedecia, que tinham suas próprias leis contrárias às leis persas, e pediu ao rei Assuero o extermínio de meu povo, oferecendo muito dinheiro que pretendia roubar de meu povo para pagar nossa própria morte em cada cidade do Império Persa. Infelizmente, o rei acreditou e atendeu ao pedido de Hamã. Lhe deu o anel real para selar esta lei terrível. Então Hamã promulgou esta lei de morte e enviou cartas por todas as cidades, instituindo que nosso povo seria exterminado, homens, mulheres, idosos e crianças, no dia 13 do mês 12 do calendário judaico. Nosso povo ficou em desespero. Eu não sabia de nada sobre este assunto. Mordecai pediu que me enviassem um documento de extermínio de nosso povo que Hamã escreveu e pediu que eu entrasse na presença do rei Assuero para impedir que nosso povo fosse destruído por essa lei terrível. Mas como eu poderia ir na presença do rei Assuero? Seria um decreto de morte para mim. Amado tutor e pai, o que pedes de mim? Como entrarei diante do rei? Este pode ser meu fim. Diga ao povo de Israel que jejuei comigo. Deus me ajude do alto céu, pois sozinha seguir eu não consigo. Se tiver de viver, então viverei. Do contrário, perecerei. Pelo nosso povo eu lutarei perante o rei Xerxes. Em 3 dias estarei. Diga ao povo de Israel que jejuei comigo. Deus me ajude do alto céu, pois sozinha
mas eu não desobedeci à ordem de Mordecai. Depois de 3 dias em jejum junto ao meu povo, com muita coragem, fui diante do rei Assuero, e ele estendeu o cetro de seu favor em minha direção. Perguntou o que eu desejava e me tratou com bondade. Recebi meu primeiro milagre ali. Então convidei a ele e a Ramã para irem a um banquete, onde eu pretendia revelar toda a verdade ao meu esposo e rei Assuero. Mas naquele banquete percebi que não era ainda o momento de falar ao rei. Quando ele me perguntou o que eu desejava, eu pedi que viesse a um novo banquete no dia seguinte com Ramã. E então eu lhe revelaria o meu pedido. O rei, feliz, concordou. Ramã se sentiu muito honrado pelo novo convite, porque eu só convidei a ele e ao meu esposo e rei para o banquete. Ele não sabia que eu era judia e vítima de sua maligna lei. Mas naquela noite aconteceu algo terrível. Ele e sua família, felizes de todo o mal que faziam, planejaram enforcar meu tutor e pai adotivo Mordecai em uma forca de 20 metros de altura. E eles começaram a construir esta torre. Mas foi naquela mesma noite que meu esposo, o rei Assuero, não conseguiu dormir. Então recebi meu segundo milagre. O rei Assuero pediu que se chamassem os escribas para lerem as crônicas dos livros do rei, e encontraram registro de como Mordecai havia salvo a vida do rei Assuero, e não havia recebido nenhuma honra por este feito. O rei mandou chamar a Ramã e perguntou a ele o que deveria fazer a alguém a quem o rei desejasse honrar. Ramã disse que deveria ser dado a esta pessoa roupas reais, a coroa real e colocá-lo sobre o cavalo real e levá-lo com a pessoa mais honrada diante dele, anunciando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ramã, orgulhoso como era, cobiçoso da coroa real, imaginou que o rei Assuero certamente queria honrar a ele. Jamais imaginou que Mordecai seria o homem que o rei Assuero queria honrar. Ele ficou muito envergonhado quando soube que o rei Assuero desejava honrar Mordecai, e ele era o homem que o conduziria. Ramã cobriu o rosto, não queria que ninguém pudesse reconhecê-lo. Estava muito envergonhado e voltou com pressa para casa. Aquele foi um sinal público que o Deus de Israel era conosco e que a vitória viria para nós. Todos nós nos alegramos muito com o que ocorreu naquele dia. Depois de um dia como este, eu estava muito confiante. Mordecai, nosso povo, também. Então Ramã e o rei chegaram. O rei me perguntou o que eu queria que ele me fizesse, que ele me daria. Então eu disse que pedia pela minha vida e de meu povo. Contei a ele que Ramã fizera uma lei para me matar e a todo o meu povo, e ao homem que salvou a vida do rei. Então, finalmente, meu esposo e rei soube que eu era judia. Ramã ficou desesperado. Ele suplicou a mim por sua vida. Mas o rei Assuero ordenou que ele fosse enforcado na forca que preparou para Mordecai. Pedi ao rei que cancelasse o decreto que Ramã havia assinado. Mas não era possível. Não se pode revogar uma lei medo-persa. Mas aí recebi meu terceiro milagre. O rei Assuero entregou seu anel de selar para Mordecai e o colocou como mais elevada autoridade na Pérsia. E foi decretado que nosso povo pudesse se defender de qualquer ataque em Purim. E assim, nosso povo foi salvo de um decreto mortal. Eu, a rainha Esther e Mordecai decretamos que todos os anos se celebrassem Purim, para lembrar de como o Deus de Israel livrou seu povo daqueles que eram mais fortes e poderosos do que nós. Um dia de morte se tornou em vitória. Isto é Purim. E certamente em todas as épocas sempre haverão lutas. Por isso, dedico a vocês esta canção.
sempre haverão, mas jamais os que creem se lamentarão. Do céu o socorro virá a todo aquele que clamar. Nos curvaremos somente ao Deus de Israel. Em nosso coração a fé é a semente que provém do céu. Nos curvaremos somente ao Deus de Israel. Em nosso coração a fé é a semente que provém do céu. Somos mais que vencedores, enfrentamos lutas e dores, mas somos mais que vencedores. Lembre-se disto onde quer que fores. Nos curvaremos somente ao Deus de Israel. Em nosso coração a fé é a semente que provém do céu. O amor venceu sobre você, o amor venceu e sempre vencerá. Se você confiar, acredite, e o Eterno agirá. Todos os anos devemos relembrar dessa história e nos dedicarmos a compartilhar com vocês. As lutas hoje são diferentes, mas os inimigos continuam sendo mais fortes e mais poderosos do que nós. Sejam fortes, todos vocês, como Esther, como Mordecai. Yohanan, João, capítulo 5, versículo 1, menciona que Yeshua subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Esta festa era Purim. Muitas pessoas nos perguntam qual é a pronúncia de Purim em Israel. Então meu neto nos ajudará com esta pronúncia. Shalom, Saba. Aqui em Israel, nós não falamos Purim, nós falamos Purim. Obrigado, meu neto. En Badma, Saba. En Badma é outro jeito de falar de nada, tipo, não tem de quê. Purim é família, Purim é vitória, é uma luta de fé, de confiança no Eterno. Purim Sameach. Purim Sameach.